Passamos à apresentação da palestra desta manhã. O orador que virá à nossa tribuna é bastante conhecido de todos nós. Ele é expositor e orador no movimento espírita há mais de 30 anos. Ele ministra palestras no Brasil e no exterior. E aqui na nossa casa, ele trabalha na área de assistência espiritual e na área de ensino. Para falar sobre o tema, o espírita e a reforma íntima, vamos receber, com as nossas melhores vibrações e com os nossos aplausos, o nosso irmão Humberto Fabre. Pessoal, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. Quando nós terminamos de assistir o Dani e Lu, agora nós vamos ver o Humberto com o U. Quando nós fomos abordados a respeito do assunto reforma íntima, foi por uma pessoa, um rapaz no centro espírita, que ele naturalmente... Só um minuto. Por favor. O PowerPoint. Obrigado. E se a gente vamos reduzir um pouco a luz aqui, porque assim melhora para o visual das pessoas. Vai que dá. Precisa entrar o PowerPoint. Bom, vamos indo enquanto a parte do PowerPoint não entra. Vamos ver. Agora sim. Vocês querem que reduza um pouco mais essa luz aqui? Reduz um pouco mais essa luz, por favor, aqui, Douglas. Essa iluminação. É importante que eles vejam a parte do PowerPoint, porque tem... Melhorou? Muito bem. Estamos iniciando dizendo o porquê do assunto o espírita e a reforma íntima. E se deu num dos centros que nós fomos convidados para uma palestra. No final da palestra, um rapaz nos abordou, o nome fictício é Rodrigo. Ele nos abordou e o Rodrigo chegou e disse assim, sabe, primeiro começou a chamar a gente de senhor. Sabe o senhor? Disse, bom, primeiro vamos deixar a coisa informal, né? Senhor no céu e o Humberto está aqui, então vamos informalizar. O senhor sabe que aí ele insistia que a situação da reforma íntima dentro do espiritismo, para mim tem sido uma verdadeira tortura. Nossa! E eu precisava de algum conselho. Eu disse, bom, inicialmente, Rodrigo, a nossa posição não é de fazer consultoria para a reforma íntima. Quem somos nós para podermos aconselhar você em relação à reforma íntima? Eu disse, mas é uma situação muito complicada, a exigência é gigantesca, e eu estou, inclusive, pensando em deixar de ser espírita, dado a demanda, ou seja, a exigência que existe em cima desse assunto reforma íntima. Eu disse, bom, primeiro nós precisamos ir com calma com o assunto. Reforma íntima não é autoflagelação, não é a autoflagelação dos espíritas, se bem que alguns apreciam esta modalidade. E ele disse, olha, o senhor sabe que o meu dirigente cobra tanto isso, mas tanto, que às vezes eu sinto ímpetos de querer socá-lo. Eu disse, bom, aí você quer fazer uma reforma exterior, né? Você vai fazer uma reforma exterior e não a reforma íntima, se bem que existem algumas pessoas que a reforma exterior valeria muito a pena. Porém, como nós não podemos apelar nunca à violência, a vida se encarrega de reformar exteriormente para que seja reformado interiormente. Mas a grande realidade é que nós precisamos, dizíamos para ele, nós precisamos amadurecer a situação da questão da reforma, valorizando as nossas conquistas até o momento. Não é possível que nós coloquemos a questão de fazermos alterações, fazemos mudanças de hábitos, substituições, que nós classificamos como reforma, de uma maneira que seja agressiva, que seja desconfortável, que não exista prazer nisso, e logo, se não existir prazer, existir obrigação, nós vamos deixar de fazer em determinado momento.
E aí está você diante de uma realidade que é, por exemplo, deixar de frequentar o centro espírita, abandonar as fileiras espíritas, porque está se impondo ou está aceitando a imposição de um processo que tem que ser gradativo, paciente. A rigor, inclusive, quem tem 10 objetivos não tem nenhum. Nós precisamos ter no máximo 2 ou 3, no máximo, porque senão nós vamos nos perder nas nossas propostas. E precisamos analisar a questão do nosso próprio processo evolutivo e o quanto nós conquistamos em relação a eles dentro daquilo que nós estamos nesse patamar. E aí falamos, vamos verificar primeiro, Rodrigo, a questão da própria evolução em nosso planeta, daquilo que se denominou como espécie humana. E se nós formos verificar, nós começamos aqui aonde, na verdade, para nós a tela mais fácil é essa, na realidade o Ardipithecus ramidus, que a ciência já diz para nós que existem condições de encontrarmos não a 6 milhões, mas espécimes entre 7 a 8 milhões de anos atrás. Aonde nós saímos desse estágio, se nós considerarmos só os 6 milhões com Ardipithecus, e fomos num processo de evolução que, para chegarmos no Homo sapiens arcaico, ou no homem que sabe, nós estamos da distância da onde nos encontramos hoje para o Homo sapiens arcaico, ou seja, o Homo sapiens moderno, ou conhecido como Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, do homem que apenas sabe. Nós distamos, entre os estudos, de 60 a 50 mil anos apenas. Se nós verificarmos a nossa condição hoje em relação a 50, 60 mil anos atrás, existe um grande processo evolutivo em questão? Sim ou não? É óbvio. Num curtíssimo espaço de tempo, aonde por vezes nós queremos exigir de nós mesmos alterações que nós não estamos ainda capacitados. Não quer dizer que o ser humano seja uma criatura limitada, em absoluto. Mas são situações que nós, por exemplo, numa reencarnação, se a nossa proposta é para nós caminharmos 10 etapas, subirmos 10 degraus, não precisamos nos limitar aos 10 degraus. Podemos alcançar talvez 15, 20? Sim, podemos. Porém, o detalhe é, se alcançarmos o 10º, a nossa proposta, se foi 10 estágios, nós teremos concluído com muito êxito. Se formos para o 11º, 12º, estaremos com uma bonificação em cima da própria proposta. Claro, o ser humano não é limitado, mas se a proposta são 10 estágios, como é que nós vamos querer chegar a 1000? Existe a necessidade de maturação, porque a natureza não vai dar saltos. Por isso que nós começamos esta pequena análise com a própria condição da evolução da criatura no planeta. A natureza em momento nenhum deu salto. E para nós chegarmos nessa beleza de configuração que nós estamos hoje, e com o aperfeiçoamento inclusive da raça, aonde nós podemos verificar a condição daquilo que acabamos de presenciar no show que deu o Danilu, numa voz simplesmente fantástica, né? Pareceu uma coisa incrível a condição do artista que se apresentou. Para nós chegarmos nisso, há 80 mil anos atrás, nós sequer sorríamos. Incrível. Nós estamos falando de 80 mil, aqui nós falamos de 60 mil, mas há 80 mil anos atrás, nós começamos a aprender a sorrir. Se bem que existem pessoas que acordam de manhã e recordam o estágio de 80 mil anos atrás, né? Quando se diz bom dia e a resposta é são estágios, é o atavismo. Nós vivemos lá na condição, o atavismo vem de atavô, né? Então vem lá de trás. Essas são situações que às vezes podem ser trabalhadas na reforma íntima, né? São propostas, né? Vou começar o dia dizendo bom dia, olha que maravilha,
Veja que progresso, sair do para o bom dia, é um processo de evolução gigantesco. Mas vejamos, a nossa própria forma, a nossa própria conquista da beleza que nós estamos, que nos encontramos hoje, olha o tempo, alguns aspectos. Esse é o Australopithecus afarensis, que recebeu o nome de Lucy, porque o antropólogo que estava escavando estava ouvindo aquela música dos Beatles, Lucy in the Sky of the Diamonds, e aí ele apelidou essa beleza de Lucy. Olha que gracinha, que ela viveu entre 3 milhões, quase 4 milhões a 3 milhões de anos atrás. Depois nós temos já, olha a evolução para o Paranthropus boisei, que viveu de 2,3 a 1,2 milhões de anos atrás. Olha a estrutura desta criatura e olha a estrutura que nós nos encontramos hoje. Olha a beleza da vida em todos nós, o progresso que nós fizemos. E aí você diz, e às vezes a mídia nos coloca, e nada contra a mídia, mas encarando a realidade, nos coloca como se nós estivéssemos daqui para trás. Aí nós evoluímos e fomos para o Homo erectus. Olha que beleza que era a configuração do Homo erectus, não é? Que ele viveu entre quase 2 milhões até 70 mil anos atrás. E aí encontramos o Homo neanderthalensis, que fica próximo do rio, onde as primeiras escavações no rio Neandertal, na Alemanha, que viveu de 225 mil a 28 mil anos atrás. Você vê que a moda sempre acaba voltando às origens, não é verdade? Sempre acaba voltando. Mas veja que a impressão, o quanto nós evoluímos em todos os aspectos. E aí nós perguntamos a ele, claro que nós não fizemos essa apresentação para ele, nós fomos falando a respeito do processo evolutivo, né, porque a conversa foi longa, onde nós tínhamos ali um candidato que chegou a um determinado momento, durante a conversa, que ele disse: eu estou entrando em depressão, porque eu não consigo me corrigir em determinados aspectos. Como é que eu vou fazer quando eu sair do plano físico para o plano espiritual? Quem é que eu vou ser lá? Mas meu Deus do céu, quem te incutiu essas ideias? De que você vai ser coisa diferente do que é aqui, uma pessoa diferente? Ninguém vai te agredir a sua liberdade. Aí lembramos-nos até de uma mensagem recebida por Chico Xavier na sua psicografia, que aliás o filme As Mães de Chico está aí para ser lançado nos próximos dias, e é muito interessante porque essa passagem, nós estávamos presentes quando esta mãe estava lá, e o rapaz desencarnado com 18 anos de idade, já contamos aqui numa palestra do próprio Chico, mas vale a pena rememorar a respeito dessas situações que são criadas para as pessoas, aonde dá a impressão de que o umbral nos espera a todos, não é verdade? E que ele é o inferno instituído para os espíritas, o que não é uma realidade, né? Cada um de nós vive a sua realidade espiritual no hoje. Nós não vivemos uma realidade espiritual diferente, nós vivemos no famoso céu, inferno, purgatório, seja lá o que for, na nossa realidade do dia a dia, com a montagem, com a manutenção do nosso campo mental. Está muito corrido, não? Nós estamos preocupados com vocês em relação ao almoço de domingo, não é? Porque já são 11h10, né? E não é essa história de não dê um peixe, um homem ensine a pescar, tem que dar o peixe para o homem também, não é verdade? Então, o rapaz escrevendo para a mãe uma mensagem longa, mas belíssima, já na sua 20ª página, ele dizia para a mamãe: mamãe, a senhora sabe que na questão da vida aqui, pouca mudança eu realmente senti entre o plano físico e o plano espiritual. Tanto é que quando eu quero namorar, veja a mensagem, os mentores aqui no plano que eu me encontro, porque existem outros planos, dizem que não precisamos de outras situações, e basta que nós possamos dar as mãos para a moça. Disse: mas mamãe, eu não consigo ficar só dando a mão. Incrível, mostrando a realidade da vida. Essas conquistas nossas são conquistas de caráter permanente a se estenderem para o plano do espírito. Não é a mudança da vestimenta que fará a mudança do nosso caráter. Por isso nós não podemos, de repente,
como é o caso de Rodrigo, se impor um verdadeiro autoflagelo, ou aceitar que ele aconteça em nós, porque cada um de nós tem o seu momento. Isso também não quer dizer que nós vamos nos acomodar nesse momento e não fazermos nada, mas é nos buscarmos o processo de nos conhecer, até que nós chegamos nisto aqui. As dobras são coincidências. Mas por que nós trouxemos essa belezinha fofa? Porque é uma realidade para todos nós que já passamos por esse estágio. Alguns de nós prestes a passar de novo, outros nem tanto. O fato é que até uns 2 anos de idade, isto e isto, essas duas criaturinhas fofas agem praticamente da mesma maneira. É o instinto comandando o indivíduo. Como criaturas que têm uma proximidade gigantesca da evolução de um reino que ainda está, ele é animal dentro do aspecto científico, considerado hominal por um aspecto pura e simplesmente moral, que a ciência faz essa divisão, mas somos animais racionais. Como uma criatura que ainda manifesta no seu início de existência aquilo exatamente que o animalzinho do lado também se manifesta da mesma maneira, na mesma intensidade, nós podemos exigir saltos gigantescos dessa mesma natureza. Por isso que reforma íntima é processo de inteligência, é processo de estratégico, de nós trabalharmos em nós mesmos com estratégia e com inteligência, fazendo com que, respeitando as situações que ainda nós somos, no interesse daquilo que nós queremos ser. Isso que é importante notar, senão nós estaremos falseando a nós mesmos. Seremos aqueles espíritas de fala mole, fala mansa, mas com a condição daquilo que Jesus ainda nos ensinou. Túmulos caiados por fora, ou seja, pintados de branco, mas dentro verdadeiramente comprometidos. Aonde por vezes, para fazermos um processo ou nos integrarmos ou colocarmos que estamos fazendo reformulações de propósitos, mudamos até a maneira de nos expressar. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos. Ora, faça-me o favor. Como? Você deixa de ser você mesmo para ser alguma coisa que você não é. Imagina se o Humberto chegasse aqui e dissesse assim: meus queridos amigos, quando não tem aquela cascavel dentro da boca que fica, meus irmãos, faz sentido? Não faz sentido. Por isso que é um processo onde nós temos que utilizar a nossa inteligência em nós mesmos, que somos brilhantes, todos nós somos brilhantes, respeitarmos os nossos limites e trabalharmos nas prioridades, naquelas que nós vamos descobrindo, com paciência, sabendo, como disse o próprio Danilu aqui, que às vezes a criatura tem recaídas, escorrega de novo, levanta-se e continua na insistência, através de um processo paciente, para que depois nós possamos, na verdade, como a própria base da doutrina nos fala a respeito de como fazer a reforma íntima. O como fazer a reforma íntima, a doutrina nos instrui. Kardec e os espíritos nos orientam. Primeiro, fazer uma autoanálise, conhecer-se, analisar-se. Analisar-se de algumas maneiras que nós vamos ver. A própria psicanálise e a psicologia vai colocar exatamente as bases da doutrina espírita, que são paralelas àquilo que nós conhecemos na doutrina. Ela nos sugere o autoconhecimento. Ou seja, temos que buscar nos conhecer, verificar em que momento nós estamos, aquilo que nos afeta, e aquilo que nós podemos mudar, e aquilo que nós devemos aceitar, porque não está em nossas mãos, nesse primeiro momento, a questão da mudança. Então é usar da inteligência em nosso próprio favor, não criando aspectos depressivos, onde a pessoa começa a se desvalorizar, onde a baixa estima começa a se fazer presente, através de uma condição que deve ser de renovação para melhor. Evangelho de Jesus é roteiro de modificação para melhor.
não é roteiro de religião, é roteiro de espiritualização, que nós utilizamos a religião para alcançarmos esses objetivos. Mas ele vai nos estimular ao quê? A relacionarmos bem, a iniciar conosco mesmo. Como é que a gente faz um processo onde o relacionamento de nós para conosco é ruim, não é positivo, é mandatório, é obrigatório, é um flagelo? Como nós podemos alcançar um resultado positivo se nós começamos a utilizar esse relacionamento de uma forma desagradável para conosco? É por isso que nós precisamos de fato nos conhecer e dentro desse processo nos respeitarmos. A caridade não começa para o outro, ela começa em nós primeiro, porque quem não é caridoso consigo mesmo não é caridoso para com o próximo. Quem não se respeita não respeita o próximo. Quem não se ama não ama o próximo. E se não for dessa maneira, como é que nós vamos fazer? E o próprio Kardec, o que vai dizer a respeito? Na verdade, é imprescindível dentro das possibilidades a mudança de hábitos. Se eu tenho o hábito, por isso que nós iniciamos com aquela observação a respeito do processo evolutivo. Se eu tenho o hábito de levantar mal-humorado pela manhã, eu preciso trabalhar esse aspecto, porque ele está no meu alcance. Os primeiros momentos serão falsos, sim, serão. O meu bom dia vai ser um bom dia, tipo, eu vou fazer uma prece para dar um bom dia. Se prepara para o bom dia. E aí, você vai, meu Deus do céu, como soa falso. É uma realidade. Como qualquer processo que nós adentramos, e nós vamos impondo a nós mesmos situações, por vezes, que são desagradáveis, a ponto de prejudicar a própria saúde, e nós vamos nos habituando. E quando vira hábito, nós não vivemos mais sem ele. E quando nós queremos fazer uma modificação de hábito, porque não existe extinção de hábito, existe substituição de hábito. Por exemplo, falar mal da vida alheia. Claro que os espíritas já não fazem mais isso há muito tempo. Nós às vezes fazemos algumas pequenas observações. Ponto. Como é que eu mudo? Eu preciso fazer um trabalho. Vai ser falar bem da vida alheia, dentro de tudo aquilo que eu falo mal. Então, quantos minutos eu falo mal da vida alheia? 2 horas por dia, alguns chegam a 12. Então nós vamos reduzir para 11 horas e 55. Os outros 5 minutos é obrigatório falar bem. Mas é tão desagradável. Mas vamos fazer um trabalho de inversão, é substituição de hábitos. Está aqui Kardec. Há necessidade da mudança de hábito. Agora, para mudar o hábito, há um esforço gigantesco em cima disso. Não nos enganemos, porque ele já está enraizado. Nós respondemos automaticamente e dizemos que é instinto. Não é, é a automação que nós fizemos. Nós estamos colocando de uma maneira cuja resposta é semelhante à instintiva, porque o instinto por si só nos conduz ao bem. É a autopreservação, é a condição da criatura se preservar, ponto. O restante é uma condição pura e simples de nós, através do processo da inteligência, nós irmos nos habituando e automatizamos esses aspectos na própria vida. E aí confundimos uma coisa com outra. Foi a inteligência que nos coloca diante dessa realidade e podemos inteligentemente trabalhar e fazer as mudanças que são necessárias, sempre com o cuidado, sempre com a paciência que nos é adequada para que nós não nos torturemos. E o que é a reforma íntima então, ou esta proposta? Na realidade é o conhecimento de si mesmo, que Sócrates, 500 anos antes de Cristo, imortalizou na leitura na entrada do templo de Delfos, cujo pórtico dizia: conhece-te a ti mesmo. Que Jesus imortalizou com a sua sabedoria, que é uma sabedoria de caráter divino, dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, que é o Evangelho do Cristo aplicado na nossa vida, dentro das suas máximas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós automaticamente
vamos nos libertar, porque nós nos libertamos dos preconceitos, nós nos libertamos das questões de religiões, de castas, de situações, de posicionamento dentro da sociedade, seja essa ou aquela. Nós de fato nos salvamos ou de fato nos libertamos. Na realidade, precisamos buscar gradativamente esse autoconhecimento. Mas veja, gradativamente. Não dá para nós nos conhecermos de uma maneira integral. E por vezes, em nossas palestras, nós sempre lembramos, nós temos a pretensão de botar o dedinho em riste, assim, dizer assim: conheço você muito bem. Não conhece. Quem nos conhece muito bem é Deus. Jesus, na sua capacitação evolutiva, nos conhecia muito bem. E usou de extrema misericórdia por nos conhecer. É de impressionar. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja que fantástico. Ele nos conhecia muito bem. Na passagem da mulher adúltera, onde é que estavam aqueles que te condenavam, mulher? Ah, Senhor, era domingo, estava na hora do almoço e todos se foram. Tampouco eu te condeno. Vai, não é para você ir, e não erres mais. Não é verdade? Ele nos conhecia muito bem, por isso que agiu com tanta misericórdia. E aí, como é que nós podemos nos conhecer? Não é tão complicado. Nós podemos nos conhecer no convívio com o próximo. O conhecer-se através da dor, que nós podemos evitar. E a questão da autoanálise. O conhecer-se através da dor, ele é um processo que nós podemos evitá-lo através do livre-arbítrio, porque nós temos para utilizá-lo. O conhecer, mas podemos utilizar, podemos ter as 3 situações que fazem com que nós possamos nos conhecer. E aí o Kardec vai dizer o seguinte: nesta condição não adianta nós procurarmos achar que a prece vai ocultar as faltas, porque o perdão só é obtido mudando de conduta. E esse perdão foi durante muito tempo relacionado com um Deus que era cobrador, com um Deus que tinha lá suas preferências e às vezes seus momentos de irritação e de vingança. Mas na verdade nós chegamos ao nível estamos hoje numa condição de evolução que nós sabemos que esse processo está intimamente ligado à questão da conscientização da criatura. A criatura mais conscientizada, ela trabalha o processo do auto-perdão através da reformulação de propósitos e não mais passa a temer a Deus, em expressões que nós usamos durante muito tempo e ainda respeitosamente é usado por muitas pessoas. Ah, esse homem ou esta pessoa, esta mulher ou este homem são tementes a Deus, como se Deus fosse esse ser que realmente estivesse para nós nos observando e nos tratando de uma maneira cruel em determinados momentos, quando na realidade nós não temos que temer a Deus, nós temos que buscar amar Deus através da condição que nós temos diante da nossa realidade de vida, que é através do nosso próprio semelhante. E aí o que Jesus disse em relação a esse processo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas não é por mim, como nós também usamos um processo onde utilizamos Jesus como ponte, mas na condição de utilizarmos dos seus ensinamentos e dos seus exemplos para fazermos uma reformulação interior, para fazermos a tão propalada reforma íntima e dessa maneira chegarmos à nossa divindade, que o próprio Cristo observou, que é uma das passagens que particularmente nós sempre achamos um dos seus ensinamentos mais belos, quando ele diz, porque isso nos estimula a crescer, porque esse ensinamento do Cristo faz com que nós nos valorizemos. Vós sois deuses, disse Jesus. Esse foi para acordar os deuses que estavam sonolentos. E disse mais: podeis fazer as coisas que faço e muito mais. Incrível, valorizando a criatura em todos os momentos. Jesus jamais diria: você trata de fazer a reforma íntima, senão o bicho vai pegar. Imagina um Jesus dizendo isso. Ao contrário, quando nós, isso
Por isso que livro de autoajuda faz tanto sucesso, pessoal. Porque eles buscam estimular a criatura nos aspectos positivos da criatura, estimulando os comandos mentais positivos. Quem diz assim, eu não tenho jeito, está dando uma ordem para todo o seu mecanismo celular de que não tem jeito. É a mesma ordem que nós damos de repente, eu preciso anotar tudo, senão eu esqueço. Qual é a instrução que nós estamos dando para o nosso cérebro? Esqueça tudo. Então, quando nós vamos diante da nossa própria realidade, que é nós diante do espelho, dizemos assim, eu não tenho jeito, é evidente que nós estamos dando uma instrução negativa para nós mesmos. Como nós não temos jeito? Nós já somos criaturas de Deus. Somos filhas e filhas do Criador, que Jesus observou, que o Pai, se o filho lhe pedisse pão e peixe, não daria pedra, não daria uma serpente, que o Pai nos ama integralmente, que a única condição que nós temos em relação ao Criador é de amor, é só isso que nós recebemos dele, ou aliás tudo isso. Então, como trabalhar o aspecto, valorizar aspectos negativos quando nós chegamos aonde estamos? Mas é porque as pessoas falam A, B ou C. As pessoas falam tudo de todo mundo, inclusive dentro da casa espírita. Se nem Jesus agradou todo mundo, se entre os apóstolos tinham rixas entre eles tinham os ciúmes da Maria, da Madalena, eles tinham os ciúmes dela, porque ela tinha uma compreensão espiritual maior do que muitos deles. O Pedro queria morrer por causa dela, e Jesus, para quebrar o preconceito da turma, apareceu primeiro para ela. Que a gente na Idade Média deu um jeito de colocá-la como meretriz para desvalorizá-la, para desvalorizar a criatura, que até hoje não foi substituída no processo materno. É uma realidade. Então, na verdade, o Cristo nos estimulou sempre o aspecto positivo. E, por vezes, nas traduções, nós tratamos Jesus como uma criatura da mais vulgar possível. Raça de víboras. Imagina Jesus dizendo que nós somos uma raça de víbora. Se chegasse aqui o Humberto e dissesse, geração incrédula e adúltera, ia levar cadeirada até no meio da rua, não é verdade? Se nós pusermos isso como se fosse de Jesus, um ser que nos respeitou integralmente, que nos amou integralmente, e que até no momento da cruz, isso já foi muito objeto de aula, nós estamos repetindo muitas partes, porque para nós é de uma riqueza absoluta. Fez uma prece ao Pai, fez uma intercessão de nós para com Deus, quando ele diz, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Está fazendo uma intercessão para Deus, está pedindo por nós mesmos. E aí o próprio Kardec vai nos dizer, a regra universal de conduta, fazei aos outros o que quereríamos que nos fizessem. E o Espiritismo o que nos traz? O espírita por curiosidade, aonde busca o intercâmbio e manifestação dos espíritos. O estudo, que é a atração pelas informações, e estudo sobre origem, natureza e destino dos nossos espíritos. E o campo da redenção, que é terreno sólido de ensinamento dentro de si mesmo, ou seja, transformações íntimas, o nosso comportamento modificado à medida que nós interiorizamos o Evangelho. E aí nós encontramos nos espíritas autênticos, claro, todos trabalhando para isso, na vivência, na aplicação, na exemplificação e na transformação, quebrando a estrutura da natureza animal, que gera a escravidão da criatura, e que os grandes senhores de nós mesmos são o egoísmo, o orgulho e a sensualidade. São os senhores da nossa vida, às quais por vezes nós nos escravizamos. E na questão de quando buscamos esse trabalho de reformulação, vamos para a natureza espiritual, logo para a liberdade, logo para o cultivo do amor ao próximo. Veja como é uma estruturação, não é? Onde a doutrina vai nos clareando. Como é que a gente vai fazer a nossa transformação, então? O Santo Agostinho afirma que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso espiritual. Como conhecer-se?
pela transformação moral, veja, Kardec, e pelo esforço empreendido no domínio das más inclinações. Veja que ele coloca a questão de nos esforçarmos, é um trabalho de médio e longo prazo, a ser feito de uma forma paciente, ou seja, nos exercitando dentro dessa condição através de um processo disciplinar. Nos disciplinamos, colocamos os nossos objetivos e vamos trabalhando neles. Nós usamos às vezes em nossos cursos de técnica de comunicação o exemplo do Divaldo. Você pode não gostar do estilo, às vezes não gosta do tipo de palestra, mas não dá para dizer que não é um grande orador, entre todas as outras qualidades que esse médium tem. Não dá para aceitar que Divaldo reencarnou e se transformou no orador que é. Senão a natureza teria dado saltos. Um Divaldo foi sendo preparado ao longo das reencarnações e também nos seus estágios durante a questão da sua passagem no processo lá da espiritualidade. Não dá para aceitar um Chico Xavier, não é como se tivesse reencarnado, tem um Emmanuel, ele vira um robô e a partir daí toda a obra através de Chico aconteceu. É um contrassenso. Chico vem sendo foi preparado, vinha sendo preparado desde a época dos antigos egípcios. Declaração dele no livro Lembranças e Recordações de Chico Xavier, através do Arnaldo Rocha, que foi o marido da Irma Rocha, que é a Meimei que aparece no livro Entre a Terra e o Céu como Irmã Blandina. Então, na realidade, nós vemos um processo de construção das criaturas. Uma Madre Teresa em Calcutá também foi construída ao longo dos tempos, como nós estamos sendo construídos ao longo do tempo. Então, como é que nós vamos começar logo um trabalho de autoanálise? Primeiro, não pensar mal em relação ao próximo. Essa é a posição moral mais elevada. Aqui nós nos lembramos de um expositor que nós tivemos no primeiro curso que nós fizemos na Federação. Faz tempo. Antes que você já pense em alguma coisa. Faz tempo. E ele foi o expositor do nosso curso preparatório. E aí ele contou um dia na sala de aula, porque nós achamos impressionante, porque primeiro era uma criatura transparente, sem nenhum traço de santificação barata. Ele nos disse que, para a turma toda, que ele era um problema no trânsito, até ele se tornar espírita, porque ele brigava com todo mundo no trânsito, no carro dele, ele abaixava o vidro, falava tudo para as pessoas falavam tudo para ele fechava, era fechado, um inferno. Chegava em casa na hora do jantar, todo mundo à mesa, ele sentava e começava a contar os episódios. E as pessoas iam vibrando junto, esposa, filhos, todo mundo vibrando, até um dia que ele viu que o garoto já estava esfaqueando o bife. E o que o senhor fez, pai? Ele disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida e da vida dos meus familiares? O menino já cortava o bife e dizia, pai, o que o senhor fez? Ele disse assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer alguma coisa? E aí a turma da classe toda, curiosa, disse, e o que o senhor fez? Ele disse, parei de contar quando eu chego em casa. A natureza não poderia dar salto, não é verdade? A natureza não poderia dar salto. Parou de contar quando chegou em casa. Significa que não era um monstro dirigindo o veículo. Mas por exemplo, as situações que nos surpreendem a vida. Numa certa casa espírita, que nós não vamos dizer quem é, nem quem foi a expositora se dirigia para... Vocês estão com pressa de voltar para casa? Não? Bom, são 25 para meio-dia. A expositora se dirigia à casa espírita, não é esta aqui, é uma casa no plano espiritual. E aí estava parada no sinal com o seu carro. E tinha uma pessoa atravessando, uma senhora atravessando a rua, e o sinal abriu e ela foi acelerar e quase atropelou a senhora. E a senhora disse, escuta, você não está vendo? Estou na faixa. Aí ela baixou o vidro, e aí disse, porque... E aí já começa aquela história. E falou um monte de coisa para a senhora também não ficou muito calada, disse mais alguns desaforos, foram recomendações de ambas as partes, e a senhora atravessou a rua. Aí ela foi para a casa espírita, chegou lá, fez a preparação, o rapaz cantou, ela ficou assim emocionada, e aí na hora que
cidadão Altamirano, por exemplo, anunciou, olha, a nossa expositora não foi aqui, que ela levantou e disse, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Quem estava na primeira fila? Se o assunto fosse reforma íntima, olha, por acaso eu estou me sentindo mal, a palestra vai ser adiada. É uma realidade. Tudo bem que a natureza não dá salto, mas também não precisa forçar a natureza, não é verdade? Vamos em frente. Esta seria a melhor condição, mas é uma situação a ser trabalhada, a ser conquistada. Quanto tempo? Não importa, nós somos imortais. Não vamos ficar parados no tempo, perdendo a oportunidade. Mas nós não podemos nos torturar, nós temos que fazer um trabalho. O B, pensar mal ainda, mas conseguir repelir. Olha que beleza. Estamos a caminho. Não vai dar para reencarnar em Júpiter ainda. Passam aquelas moças lindíssimas e você pensa. O pessoal diz, não, amigo, vai reencarnar no planeta Terra mesmo, né? Porque lá a leitura do pensamento é como se conversa. Não vai reencarnar lá, mas vai ter autocontrole. Nós pensamos, opa, eu deveria mudar esse padrão vibratório. Eu estou emitindo energias negativas e eu estou me contaminando com elas mesmas. O noticiário da televisão, por vezes, nos traz, porque tem que vender, vai vender a pior parte daquelas criaturas que estão expostas. Quando nós vibramos, nós emitimos energia, passamos a exatamente andar pensamentos negativos, nos lembremos, ali está pura e simplesmente um aparelho. Nós estamos nos contaminando com isso. Quando temos a condição de repelir, já estamos num processo bastante avançado, estamos sendo senhores e senhoras de nós mesmos, temos o controle na mão. E finalmente, pensar mal e gostar dos pensamentos, é ser adúltero consigo próprio, com a sua própria divindade, né? Agredir a sua própria divindade e estar inclusive na influência negativas de espíritos. Claro, semelhante atrai semelhante. Se pensamos bem, quem é que está conosco? Gente do bem. Se pensamos mal, quem é que nós atraímos? Gente do mal. Gente que vibra na mesma dimensão, no mesmo diapasão, tanto encarnados quanto desencarnados. Não é para meter medo em ninguém, essa é a realidade da vida. Semelhante sempre vai atrair semelhante, isso é magnetismo puro. Nós atraímos e somos atraídos por situações e pessoas. Então, na conclusão do item C, nessa conclusão do item C, está pulando tudo aqui. O ato não é materializado porque ainda não houve oportunidade. Foi me dando um calor, foi subindo, não sei, tem uns que sobem, tem outros que descem, tem outros que dão uma palpitação, mas quando eu vi, é porque não teve oportunidade. É aquela velha história, é aquela querer consertar os outros, mas não utilizar a medicação para si próprio. E isso, nós já dissemos, acontece em todos os ambientes, em todos os locais. Na realidade, Jesus nos disse, não são os sãos que precisam de médico, e sim os enfermos. E aí, quando nós vamos verificar essa condição do próprio trabalho, veja como não é um trabalho de um dia para o outro, isso é um trabalho milenar. Quem nos trouxe a primeira regra de reforma íntima, ou melhor, quem trouxe o primeiro modelo de reforma íntima foi o próprio Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, e que ele falou sobre a reforma, ou essa mudança de hábitos, usando uma imagem forte de Deus. Deus quer assim, porque as pessoas tinham esse nível de entendimento, que Jesus sintetizou tudo isso no amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós trouxemos aqui, pessoal, um filme, tem uma duração de 10 minutos. Ele é uma condição de uma construção. Ele mostra um processo de construção aonde nós vamos poder verificar a questão desde o início, da menor peça à maior peça, aonde há um trabalho de paciente, um trabalho cuidadoso, mas veja como é um processo de reformulação interior, como é um processo de reforma íntima, as mudanças acontecendo gradativamente.
E a gente ainda acha que reforma íntima é difícil. Pessoal, nós gostaríamos de lembrar com esse filme, quem quiser o acesso a esse filme é YouTube. Vale a pena porque é um espetáculo de paciência, e lembrar sempre que na questão da reforma íntima, todo grande projeto começa com um tijolinho, ou como nós acabamos de ver, um simples graveto. Muita paz a todos, tenham todos um grande domingo. Muita paz. Muito obrigado.